Ok, pessoal, vamos lá então dar continuidade aqui ao a nossa jornada aqui no PO, tá? Vou fazer aqui uma breve recapitulação, só para fazer um aquecimento, e aí a gente continua aí nos pilares do PO. Então, o que é que a gente viu até o momento, né? Até aqui, a gente viu o primeiro pilar do PO, né? Que é a abstração. Deixa eu resgatar aqui aquela imagem que a gente usou na aula passada, para facilitar. Então, a gente trabalhou com o primeiro pilar, que é a abstração. Dentro da abstração, o que que a gente viu, né? Quais foram os conceitos que a gente viu? A gente viu o conceito de classe, de objeto e de identidade, né? Então, basicamente, foram os três conceitos que a gente trabalhou aqui da abstração. E aí, construtor e destrutor, que são conceitos que fazem parte, né, do objeto lá, da definição da classe, do objeto, garbage collector, que aí o garbage collector, no caso, ele não é um conceito do PO, é um conceito da linguagem Java, tá? Mas a gente falou sobre isso daí, bem lembrado, Samuel. E aí falamos de destrutor, construtor, que são conceitos relacionados à classe, né, ao objeto. E aí a gente começou a falar do segundo pilar, que é o encapsulamento. Então, basicamente, né, a gente falou do primeiro pilar, que é a abstração, que vai envolver esses dois, e a gente começou a falar do encapsulamento. Então, vamos lá. Então, o que que a gente começou a falar de encapsulamento aqui? A gente usou aqui aquela classe produto, né? A gente estava trabalhando com isso daqui, com esse código lá da página 477, 478, né? Esse mesmo código aqui. E aí a gente viu o quê? Que a gente tem na classe produto, a gente pode ter um método construtor, né? Com ou sem parâmetros. E aí, no final da aula, a gente separou essa classe produto da classe exemplo. A gente tirou ela de dentro do exemplo e criou um arquivo separado no nosso projeto com essa classe produto, né? E aí a gente passou a ter duas classes separadas, porque aqui no código do livro a classe produto ela faz parte da classe exemplo, então a gente separou as duas classes. E aí fez o quê? A gente alterou o especificador de acesso dos atributos da classe produto. A gente passou de public para private. Aí o que que aconteceu? Quando a gente fez isso, né? Quando a gente fez isso, a gente deixou de ver aqueles atributos. Exatamente. Então a classe exemplo, ela já não enxergava mais os atributos. OK? E aí o que a gente fez? A gente criou métodos para acessar aqueles atributos. Então a gente criou inicialmente um método para alterar o valor do atributo valor, um método para alterar o valor do atributo tipo. E aí esses métodos recebem um parâmetro e passam ele para o atributo, né? E aí a gente chamou de set valor e set tipo. E aí no finalzinho da aula eu falei que isso é uma convenção. Você pode chamar esse método do que você quiser. A gente inicialmente chamou de acessa valor, né? Altera valor. A gente inicialmente chamou de altera valor. Mas aí eu falei que
existe uma convenção onde você chama esses métodos de set valor e set tipo. E aí depois a gente criou métodos para acessar o valor do atributo valor e do atributo tipo. No início a gente chamou o método de acessa valor, mas aí, de acordo com essa convenção que a gente vai usar, vamos chamar de get valor e get tipo. E aí esses métodos que acessam e alteram são os getters e setters, né? São métodos criados especificamente para alterar e acessar os valores dos atributos. Exatamente, getter e setter aí, como o Alejandro falou. Bom, então a gente botou já aqui o primeiro pé no encapsulamento realmente, tá? A gente viu que no objeto, deixa eu pegar esse exemplo aqui. O objeto, ele encapsula atributos e métodos. Como assim encapsula? Fica tudo dentro dele, como se fosse uma cápsula, né? Então a ideia é justamente essa. Você esconde tudo que tem dentro do objeto e deixa disponível para visualização apenas o que você quer permitir a visualização. Então, olhando em termos de memória, a gente pode enxergar o objeto como uma cápsula, né? Está aqui o objeto e ele encapsula aqui dados, né? Que são os atributos, e encapsula também operações, né? Que são os métodos, o comportamento. Só que para esse encapsulamento ser total, o valor e o tipo, né, os atributos precisam estar privados, para eu esconder isso de outras classes externas, tá certo? E aí eu vou deixar público apenas os métodos que eu vou permitir que outras classes possam acessar. E aí vem aquela dúvida, professor, mas tudo bem, mas para que fazer isso, né? Por que eu vou fazer isso daí no meu projeto? Então é o seguinte, o que é que vai acontecer? Mais uma vez, pessoal, aqui vai ser uma coisa que vocês ainda não vão alcançar, né? Não vão enxergar nesse momento, devido à falta de experiência ainda de vocês. Vocês ainda estão, né, caminhando aí, trilhando esse caminho do desenvolvimento. Então, quando vocês estiverem participando de projetos de software grandes, né, às vezes projetos que são divididos entre várias empresas, e aí cada empresa desenvolve um módulo. O que é que acontece? Você pode ser responsável por uma classe do projeto, ou por um grupo de classes. E aí essas classes, elas precisam ter, né, a autonomia entre elas, mas elas vão poder conversar entre si. Então você estabelece quais são os métodos que você vai disponibilizar para que você possa usar os objetos daquela classe. E aí a gente vai começar a ver isso agora, tá? Os exemplos que a gente vai começar a ver já vão direcionando aí para esse tipo de configuração, tá certo? Bom, então a gente tem aqui o exemplo com getters e setters. Ficou aqui então, na hora que eu leio o preço e o tipo, eu passo os valores lá para o método setValor e setTipo, e esse método setValor e setTipo vai fazer o quê? Vai alterar o valor e o tipo daquele objeto, daquele determinado objeto, tá? E aí, na hora que eu quero visualizar, que eu quero recuperar o valor do atributo, eu uso o método getValor, getTipo, e aí ele vai retornar para mim aqueles valores, ok? Bom, a gente rodar aqui, a gente vai ver que o código vai continuar funcionando do mesmo jeito que ele funcionava antes, sem alteração nenhuma. A alteração foi apenas internamente, né?
na estrutura e organização do código. Ok? Então, deixa rodando aqui. Bom, aí eu passei para vocês a leitura desse capítulo aqui, desse livro azul, até o encapsulamento. E aí a gente vai fazer agora o exemplo desse livro aqui, do encapsulamento. Ok? Aí eu pergunto, alguém tem alguma dúvida, algo que leu, que não entendeu, não ficou claro, ou alguma coisa da aula passada que não ficou claro, tá? Totalmente. Diga aí, Samuel, pode falar. Professor, não me lembro se foi na aula passada realmente, mas em alguma aula o senhor falou que ia explicar o porquê que às vezes usar o float não é possível, se eu não me engano. Pronto, O tipo de beleza. dado float. Tá. Que ele, às Vou vezes ele mostrar pede aqui. double no lugar do float, né? Isso, Samuel, exatamente. É um detalhe que vocês vão se deparar muito, tá? Mas aí eu já vou explicar aqui para vocês. Não é nem que não pode usar, mas é preferível usar o double quando você está trabalhando com Java. Aí eu vou mostrar logo aqui, aí como é que vocês fazem. Bem lembrado. Ok, Yasmin, diga aí, Yasmin. Não, professor, a minha dúvida, eu não sei se o senhor mencionou isso, mas tem a ver com a sobrecarga do construtor, Certo. que você pode Diga ter lá. 2 construtores, não é isso? Assim, mais Isso, de ao um. mesmo tempo. Isso. E aí eu queria saber se isso tem alguma desvantagem, e se teria, por causa desse nome, né, sobrecarga, que tem uma conotação meio negativa, e Isso. se tem uma desvantagem de ter sobrecarga dos construtores, qual seria a solução alternativa? Então, se eu quiser ter mais mais de uma alternativa para a inicialização dos atributos e tal. Entendi. Perfeito. Excelente pergunta. Então vamos lá. Vamos falar logo disso daí, responder esses questionamentos, que é interessante, porque aí a gente já vai puxando aí a matéria. Bom, eu vou começar aqui primeiro da dúvida do Samuel, né, do pedido, na verdade. Ele lembrou aí que eu falei do float e que o float ele era preferível a gente não usar o float, usar o double, tá? Então o que que acontece? No Java, quando você está trabalhando aqui, só executar aqui. No float, no Java, quando você está trabalhando com números de ponto flutuante, né, vocês sabem já que a gente tem duas opções, é o float e o double, tá? Aí o que que acontece? No caso desses dois tipos de dado, a gente tem, deixa eu botar aqui, a gente tem claramente essa diferença entre eles. O float usa 32 bits e o double usa 64 bits, né? Consequentemente, o double tem um alcance maior, uma faixa de valores maior. Aí quando você está trabalhando no Java com o float, o que é que acontece? Vamos lá. Vamos supor aqui no preço, tá? Vamos supor que eu vá atribuir diretamente o valor aqui. Vou botar aqui 1.23, tá? Vou comentar aqui. O que que acontece? O Java aqui, na hora de compilar, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Tipos incompatíveis. Ele está dizendo que ele está solicitando um float, porque preço é float, mas ele encontrou um double. Aí vem a pergunta, mas professor, mas o float e o double não são tipos de dados, né, compatíveis? Ele não faz essa conversão automaticamente? Não. Então, quando você coloca um valor assim, diretamente para uma variável que é float, esse valor, na verdade, o Java vai entender de cara que é double. Tá? Diferentemente de outras linguagens, por exemplo, C, C++, se eu fizesse isso numa variável float, ele aceitaria numa boa, ele converteria
esse valor aqui para float. Só que o Java, ele já usa diretamente o double. É o tipo de dado padrão, tá? Ele é o tipo de dado padrão de número de ponto flutuante. Então, como é que eu vou fazer se eu quiser atribuir esse número, 1.23, para a variável preço, que é float? Ou eu faço o casting aqui, ó, tá? Ou eu faço aqui o casting, dizendo que esse número precisa ser convertido para float antes de atribuir para o preço, ou eu posso fazer isso daqui, 1.23, e aí eu boto a letra F logo depois do número. Isso daqui eu estou dizendo para o Java que esse 1.23 precisa ser entendido como float. Tá? Então, a moral da história, quando a gente estiver trabalhando com o número de ponto flutuante, vocês vão me ver fazer isso aqui, é um hábito muito grande de quem trabalha com Java já declarar as variáveis como double, de cara. Tá? Você só vai usar o float realmente quando intencionalmente você quer menos bits, né, quer 32 bits e tudo mais. Na prática, né, no dia a dia, realmente o double é o tipo de dado de ponto flutuante que é o padrão. Tá certo? Ficou claro aí, Samuel? E pessoal, essa observação? Ficou. Eu não sabia que o Java ele interpretava logo de cara como 64 bits, né? Como double. Porque o Pronto, C++ pois é, ele não faz isso. Ele simplesmente interpreta como um float. Na hora que você como coloca qualquer float. número de ponto flutuante para guardar dentro de uma variável de float, ele já interpreta esse número de ponto flutuante como float. Ou double, Isso, né? E vice-versa. exatamente. Exatamente. E aí, se você atribui para uma double, ele automaticamente já converte, né? Não tem necessidade de caching. Mas aí Sim. são questões da arquitetura do Java, né? Do projeto do Java. Lembrando, pessoal, que o Java, ele é uma linguagem, né? O Java é uma linguagem que roda num ambiente de máquina virtual. Então, ele vai sempre possuir, cadê aqui? Ele sempre vai possuir algumas restrições em relação a outras linguagens compiladas, como C, C++, né? Então ele roda, tá? Numa máquina virtual. Então existem questões de segurança, questões de gerenciamento de memória, que ele é muito rigoroso nesse sentido para não ter problema aí durante a execução do código, tá? E aí essa mesma arquitetura, ela existe também no C Sharp, tá? Que é uma outra linguagem orientada a objeto, que roda nesse mesmo esquema de máquina virtual, tá? Então o C Sharp ele foi uma cópia da tecnologia Java. A Microsoft, para competir com a tecnologia Java, ela criou, né, a plataforma .NET, e aí esse mesmo esquema aqui existe lá no C Sharp. Ok? Bom, então vamos lá. Aí a segunda pergunta, né, a segunda dúvida aí foi da Yasmin, a questão da sobrecarga. Aí ela já está usando um termo, tá? Que é um outro pilar do POO, que eu vou explicar em parte aqui. Eu vou botar um primeiro pé nesse pilar, e aí nas próximas semanas a gente complementa. Posso, Breno? Posso mandar sim. Gabriel, lá no meu GitHub tem esses códigos do livro azul. Lá na pasta POO, Fundamentos. Aí tem uns capítulos lá e tem. Posso. Meu Deus, tá incrivelmente lento aqui. Vamos lá.
Eu mandei no chat, professor. Oh, muito obrigado. Pronto. Nossa, que alívio. Alguma coisa rodando aqui na minha máquina que tá matando. Joia. Valeu, Yasmin. Obrigado. Bom, agora vamos aqui a outra dúvida, né? Outra pergunta. A Yasmin falou de sobrecarga, né? Aí o Samuel já perguntou. Fiquei pensando, por que precisaríamos usar 2 construtores? Então, ótimo. Aí a pergunta do Samuel vai complementar aqui. O que que acontece? Vamos lá. Eu vou começar a falar aqui da pergunta do Samuel para entrar na pergunta da Yasmin. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem o nosso construtor, produto, que está atribuindo valores para os atributos, valor e tipo, né? Está atribuindo valores que são valores padrão. Todo produto, na hora que eu criar, eu vou querer que ele tenha o valor 0 e o tipo dele fique com a string nula. Ou se eu quisesse, eu poderia botar qualquer outro valor aqui, pré-determinado, né? Dentro do código. Beleza. Só que eu posso ter a seguinte opção. Eu queria também, quando eu criar um produto, eu poderia instanciar já com os valores. E aí a gente viu que eu posso ter um método construtor com parâmetro. Aí a gente poderia fazer isso daqui. Poderia ter meu método construtor dessa maneira. Aí o que que acontece? Com o método construtor dessa maneira, eu posso criar o meu produto já dizendo quais são os parâmetros dele. Olha só, eu poderia nem ter isso daqui, ó. Poderia nem ter isso e poderia ter a criação do produto bem aqui, passando preço e passando tipo. Então já teria aqui a criação do produto, que é float. Esse tipo. Beleza. Só que o que está acontecendo agora? Como o meu construtor tem parâmetro, eu só posso instanciar o objeto agora passando parâmetro. Eu estou agora limitado. Se eu quiser criar um produto, eu vou ter sempre que passar os parâmetros para ele. Eu não tenho mais aquela opção que eu tinha aqui, ó, de criar o produto sem parâmetro. Então fiquei preso, eu estou amarrado. Então seria interessante eu ter essa opção. Quando eu quiser criar o meu objeto com parâmetro, eu crio. Se eu quiser criar sem parâmetro, eu crio também. Eu não preciso ficar amarrado. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode ter o construtor definido novamente aqui, mais de uma vez. Só que aí eu teria aqui o construtor sem parâmetro. E aqui o construtor com parâmetro. Pronto. Aí nessa aqui eu poderia instanciar. Pronto. Agora eu tenho duas opções de construtor. Eu tenho um construtor sem parâmetro e tenho um construtor com parâmetro. Quando eu quiser instanciar o meu produto sem passar valores, né, de inicialização, o que é que eu faço? Eu chamo o construtor sem parâmetro. E aí eu posso usar ele, né, o objeto
objeto para depois eu alterar aqueles atributos. Uma boa. Agora, se eu quiser, né, optar pela criação do meu objeto, já passando os valores dos atributos, eu agora é só usar isso daqui. Então, o que que acontece? Eu tenho agora o que a gente chama de sobrecarga de método. O que que é a sobrecarga? Vou até escrever o nome aqui. Tá? Vou até escrever o nome aqui, que é para poder ficar gravado aí na mente de vocês. Eu tenho uma sobrecarga de métodos. Tá? O que que essa sobrecarga faz? Ela está sobrecarregando o método. Eu estou carregando o método mais de uma vez. Tá? Eu tenho o mesmo método com o mesmo nome definido mais de uma vez. E qual é a diferença entre um e outro? Né? Por que que ele não dá um erro dizendo que o método já está definido? Porque ele vai olhar sempre para os parâmetros do método. Observe que esse aqui é diferente desse. Aqui está sem parâmetro, aqui tem parâmetros. E eu posso, se eu quisesse, eu poderia sobrecarregar o meu método de outra maneira. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui se eu quisesse. Aí na hora que eu for usar esse método, eu precisaria passar aqui dessa maneira aqui. Vai funcionar, professor? Vai. Por que que ele vai funcionar? Por que que ele não se confunde? Porque embora esses três métodos aqui tenham o mesmo nome, mas a assinatura dele, ou seja, o conjunto de parâmetros que ele recebe é diferente. Então aqui ele não tem parâmetro nessa primeira opção. Nessa segunda opção, os parâmetros são um float e um string, nessa ordem, e nessa outra sobrecarga aqui é string float. Então ele consegue, em tempo de execução, definir qual é o construtor que ele vai usar, qual é o método que ele vai executar. Então, se está aqui, dessa maneira aqui, ele está vendo qual o tipo de dado dessa variável aqui, é string. Qual o tipo de dado dessa outra? É float. Então, ele vai buscar o método produto que recebe parâmetros string e float, nessa ordem. E aí ele encontra esse daqui. Quando eu troco... Pode falar. Por que que tá dando erro mesmo aí naquele segundo? No segundo construtor? O que ele deu naquela hora? Não, ele tá dando um erro aí, ó, no public. Ali, ó, no segundo construtor tá um tracinho vermelho aí em public. Aqui é laranja, deixa eu só ver. Ah, sim. Tá, não, aqui é laranja, que ele tá dando uma sugestão para deixar como privado. Mas aqui, isso aqui é laranja, não é erro não. Ah, sim, entendi. Tá? Então, o que que vai acontecer? Dessa maneira, quando eu boto preço e tipo, como preço é float e tipo é string, ele vai buscar o construtor que é float string. E aí ele acha essa versão aqui do meu método construtor e executa essa daqui. E se eu remover, se por acaso eu remover os parâmetros, ele vai atrás do construtor sem parâmetro. E aí ele vai achar esse aqui. Então aqui eu tenho, né, uma maneira de sobrecarregar esses métodos. Tá? Fazendo aqui a definição do mesmo método mais de uma vez, ou seja, uma sobrecarga desse método. Tá? Por que que eu posso ter mais de um? Aí eu já comecei mostrando. Né? Porque eu posso ter opções. Se eu quiser criar sem construtor, sem parâmetro, eu crio. Aí eles vão começar com valor 0 e nulo.
Agora, se eu quiser já criar, passando os valores, eu uso o construtor com parâmetros, tá? Então, eu tenho essa facilidade aqui. O que que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Quando você está definindo, e eu vou passar já um exercício hoje para vocês, quando você está definindo a tua classe, você não necessariamente precisa definir os métodos construtores. E quando é que você vai definir esses métodos? Quando você achar necessário inicializar os valores, né, do teu objeto. E aí você vai ter a opção. Eu quero que o meu código inicialize eles com valores padrão, ou eu posso deixar isso para quem estiver usando a classe, né, usar. Então essas questões de projeto vão começar a aparecer aí no exercício que eu vou passar para vocês hoje. Aí vem a outra pergunta da Yasmin. Qual é a vantagem ou a desvantagem, né? A vantagem é essa que eu mostrei aqui. Você pode ter o mesmo método sendo definido mais de uma vez. E aí você não precisa chamar, por exemplo, produto 1, produto 2, né? Não. O mesmo método, a operação, ela continua com o nome que ela tem. E aí você vai apenas mudar o parâmetro dela para definir qual método vai usar. Então essa é uma grande vantagem. Qual é a desvantagem, né? Se é que tem, já que o nome é sobrecarga, sobrecarga já dá uma ideia de coisa pejorativa, né? Então, na verdade, não tem uma desvantagem assim, Yasmin. O que acontece quando você compila, existem questões de gerenciamento de memória, tá? Mas isso são questões que qualquer linguagem orientada a objeto tem, né? De realmente consumir memória para você poder definir os métodos, né? Lembrando que cada objeto vai ter esses métodos aqui que estão definidos na classe. Então as linguagens hoje em dia, elas já estão, né, com compiladores otimizados, né? A tecnologia vai evoluindo, então assim, a compilação desse código hoje é muito mais otimizada do que há 50 anos atrás, né? Quando surgiu a primeira linguagem de 50 não, 70 anos atrás, vamos dizer assim. Quando surgiu a primeira linguagem orientada a objeto, né? 60 anos atrás. Então, hoje já tem técnicas de compilação que são mais eficientes. Então, você não precisa mais se preocupar com essa questão de memória, tá? Aí, esse nome, na verdade, talvez seja uma tradução meio infeliz, mas o nome original é... O nome original é overload. Overload. Então, talvez pudesse ter sido traduzido de uma maneira menos pejorativa, tá? Talvez sobreposição, né? Talvez fosse um nome mais adequado, sobreposição de métodos. Aí a literatura, na época, né, traduziu, né, os técnicos traduziram para overload, traduziram para sobrecarga. E aí acabou ficando esse nome até hoje. Nunca ninguém mudou. Mas o nome original é overload, tá? Que não dá uma ideia pejorativa, né? Você pode enxergar isso como sobreposição. Então você sobrepõe um método em cima do outro. Isso daqui, pessoal, isso daqui, a sobrecarga, é parte de um pilar que a gente vai estudar com mais detalhes lá na frente, chamado de polimorfismo. Então a gente já está botando aqui o pé nesse pilar aqui, chamado polimorfismo. Ou seja, eu tenho um método
adquirindo mais de uma forma, formas diferentes, né? Então, a sobrecarga, ela é uma forma de polimorfismo, tá bom? Quando a gente estiver estudando herança, vai aparecer aqui uma outra maneira de fazer o polimorfismo, tá? Aí a gente fecha, completa essa caixa aqui, beleza? Yasmin, tá claro aí? Sim, sim, tá sim. Beleza. Pode, Luca, boa pergunta. A sobrecarga, ela vale não só para método construtor, mas ela vale para qualquer método. Então a gente poderia ter sobrecarregado aqui, por exemplo, esse valor imposto aqui. A gente poderia, vou dar um exemplo aqui. Como é que eu poderia sobrecarregar esse valor do imposto aqui? Eu poderia fazer isso aqui. Poderia receber um parâmetro. E aí, poderia ter essa versão aqui do método valor imposto. Então, se eu não passar parâmetro, ele vai verificar o valor do meu produto e, de acordo com o valor, ele vai calcular uma taxa aqui de imposto de 10% ou 15%. Agora, se eu passar um parâmetro, né, da taxa, aí eu vou usar essa taxa para calcular o valor do imposto, independente do valor do meu produto. Então, seria uma forma de sobrecarregar esse método aqui, valor imposto. Ok? Boa pergunta. Isso, Alejandro, também. Métodos convencionais, como eu mostrei aqui. Beleza, pessoal? Então, joia. Então, a gente já está aqui, ó. Já estamos trabalhando com abstração, encapsulamento. Vou continuar aqui o encapsulamento e já botamos um pé aí no polimorfismo, tá? E aí eu vou deixar, por enquanto, só esse polimorfismo aí de sobrecarga. Ok? Bom, vou copiar. Oi, pode falar. O senhor poderia só, sei lá, dar uma frase geral do que seria esse polimorfismo só para eu anotar aqui? Posso. Polimorfismos é uma característica que os objetos vão ter de ter várias formas, né? O nome já diz poli, várias, muitas, morfismo, formas. Então, orientação objeto, os objetos vão poder adquirir formas diferentes. O método, ele vai poder ser executado de maneiras diferentes de acordo com o objeto, tá? E aí isso vai ficar mais claro quando a gente trabalhar com a herança. Dependendo do objeto, né, da especialização do objeto, ele vai se comportar de uma maneira ou de outra. E aí, só que o método que vai fazer isso é o mesmo. Só que o método, quando for uma determinada, digamos assim, quando o objeto for de um determinado tipo, aquele método vai ter um código, ele se comporta de uma maneira. Agora, quando o objeto for de um outro tipo, aquele mesmo método vai se comportar de outro jeito, vai ter um outro código. Então, o método vai ter mais de uma forma. Ah, entendi. É porque agora, por enquanto, está muito abstrato ainda, mas pelo que eu estou entendendo, então o nosso construtor vai permitir que o mesmo objeto desempenhe várias funções diferentes. Por exemplo, um objeto que recebe dados e ao mesmo tempo coloca esses dados na tela, por exemplo. Seria isso? Não exatamente isso. O que eu estou falando é, por exemplo, se a gente pensar, eu vou botar um pé aqui na herança, tá? Se a gente pensar no objeto animal, tá? Então tem uma classe animal. Só que essa classe animal, ela pode ser especializada, ela pode ter diferentes
tipos de animais. Então, eu posso ter uma classe animal, mas eu posso ter uma subclasse cachorro, uma subclasse gato, uma subclasse cavalo, vamos supor, né? Então, eu, o, o cachorro, né, que é um objeto da classe, né, cachorro, vamos dizer assim, ele também é um animal. Então, quando você trabalha com o conceito de classe e subclasse, dependendo da subclasse, o método vai se comportar de uma maneira ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um cachorro e um peixe, ambos são animais, né? Só que a digestão de um peixe, vamos dizer assim, é diferente da digestão de um cachorro ou de uma ave. Pronto, para ficar mais claro. Pássaro, né? Um pássaro e um cachorro, ambos são animais, pertencem à mesma classe mãe. Só que o método para fazer a digestão, digamos assim, digerir o alimento, no cachorro é de um jeito, na ave é de outro. Mas a operação é a mesma, digestão, né? Então, quando você trabalha com herança, o polimorfismo ele fica bem mais evidente, tá? Que aí a herança vai ser a próximo pilar que a gente vai estudar aqui. Então isso vai dizer respeito, na verdade, qual é o tipo da classe daquele objeto, né? Se ele é uma subclasse ou não. Então é um conceito que está bem mais relacionado com o polimorfismo. Deu para entender melhor. Agora Melhorou? ficou melhor, ficou Bagunçou melhor. tudo. Deu para Não, entender melhor, né? deu para entender melhor agora. Pronto. Tipo, com o mesmo construtor da classe animal, eu posso definir logo coisas diferentes para cada subclasse. É isso? Isso, exatamente. Agora deu para E, entender, beleza. e, massa. E não só, isso não é só construtor, é qualquer método, Beleza, tá? beleza. Qualquer Qualquer método. método. Ok, ok. Ok, massa, Samuel. Bom, então é isso. Então a gente já tem aqui, né, nosso polimorfismo, botamos aqui um pé nele. Vamos terminar o nosso encapsulamento, né? Vamos concluir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só atendendo aí a pedidos, eu vou mandar esse código aqui para vocês, aí pelo chat mesmo. Esse é um código modificado, né? É um código do livro, só que eu alterei. Esse aqui é o primeiro código. E agora a nossa classe produto. Então aqui eis aí o código do livro azul, né? O código lá da página 478, ele alterado, tá? Já colocando o pé no encapsulamento. Aí vocês podem dar uma conferida nele.
Bom, aí o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai verificar o exemplo de encapsulamento aqui do livro. Ele traz um outro exemplo maior, né, mais complexo. Já preparei vocês agora para a gente entender esse exemplo aqui do livro azul. Então a gente vai lá. O código é esse código aqui da página 481. Esse código, ele tem lá no meu GitHub, você pode baixar, botar aí na sua máquina. Eu vou trazer ele para cá, para que a gente possa executar e entender, tá? A gente vai dissecar agora esse código. Vamos entrar aqui dentro desse código. Para evitar eu entrar lá no meu GitHub, eu vou pegar o código aqui da minha máquina, no meu GitHub local aqui. Então a gente vai pegar o exemplo de encapsulamento. Está lá em fundamentos, encapsulamento, Java. Para quem tem curiosidade aí, pessoal, né? Tem a pasta dentro do encapsulamento lá no GitHub, tem Java e tem CPP. CPP é o C++. Então, se tiver curiosidade de ver o mesmo código no C++, é só abrir lá aqueles arquivos. Pronto. Então, vou trazer ele aqui. Então, esse exemplo aqui, que está lá na página 481, ele é composto por dois arquivos. Tem um arquivo chamado academia e tem um arquivo chamado aluno, tá? Então, o que que a gente vai ver nesse código aqui, tá? Vamos entender aqui. Bom, vamos olhar primeiro aqui para o academia, que é o que tem o nosso método principal. O academia, ele está definido aqui um scanner. Eita, eita. Só um instante, pessoal, que aqui tá. Hum.
Vamos lá. Então, a academia, ele tem aqui o scanner, né? Está definindo aqui o scanner nessa linha 10. Aí aqui ele está criando, né? Está instanciando aqui um objeto chamado A, é um objeto que pertence à classe aluno. Então, eu vou ter aqui um aluno. Aí ele está pedindo para digitar o nome do novo aluno. Aí vamos entender aqui o que é que ele está fazendo, tá? Ele está lendo uma linha lá do scanner, e essa linha ele já está passando como parâmetro para o método setNome. Como assim, professor? Não ficou claro para mim. O que ele está fazendo é isso aqui, ó. A gente poderia ter uma variável chamada nome, e essa variável nome receberia aqui o nextLine, né? A string retornada pelo método nextLine, com o que eu digitar lá do nome do aluno. E aí essa variável nome, a gente poderia atribuir para o método setNome, que alteraria, né, o atributo nome do objeto A. Então, como é que eu sei que ele está alterando o atributo nome? Porque é uma convenção, né, você usar set seguido do nome do atributo. Então, o nome do atributo aqui deve ser nome. Observem que eu não estou olhando aí a classe aluno. Eu não sei o que é que tem dentro da classe aluno, mas a gente está usando ela aqui. Tá? Então, eu poderia fazer isso daqui, ó, dessa maneira. Do mesmo jeito que eu poderia fazer com a idade do cara. A gente poderia criar uma variável chamada idade, lia a idade usando o nextInt, o nextInt retorna o valor idade, né? E aí eu uso a variável idade aqui, ó. Poderia fazer assim. Ok? Só que você também pode, né, pular essa etapa de criar uma variável, né, e guardar essa variável para usar depois. Se você vai apenas ler para atribuir para o objeto, né, você não precisa deixar isso dentro de uma variável, tá? A não ser que você queira, né, seja um hábito, um estilo de programação. Mas você pode fazer isso daqui diretamente. Tá? Então aqui, o nextLine vai ler o nome e retorna a string com o nome do aluno. E essa string que está sendo retornada, ela já é passada automaticamente lá como parâmetro para o setNome. Observem que isso daqui é como se fosse uma composição de funções. Não sei se vocês já estão fazendo matemática, resolução de problemas de natureza discreta, mas se não estão fazendo, acredito que devam recordar lá quando a gente vê função, lá no ensino médio, né, quando você tem duas funções, por exemplo, quando eu tenho aqui y igual a f de x, e tem uma outra função, sei lá, vou chamar aqui de z igual a g de x, né? Eu posso utilizar a composição de função, né? Eu posso fazer isso daqui, dizer que y é igual a f de g é a mesma coisa, tá? Então, o resultado dessa função aqui já é passado para essa outra função aqui externa. Eu estou fazendo uma composição de função, tá? Então, do mesmo jeito eu vou fazer aqui. Estou lendo o nextInt e o inteiro que ele vai me retornar, que foi lido, ele já passa para o setIdade. Aí depois ele vai exibir aqui a ficha cadastral do novo aluno, né? Ele vai exibir a ficha cadastral do novo aluno. O que que essa ficha cadastral vai exibir? Um nome, e aí ele vai usar aqui o getNome, a idade, aí ele vai usar aqui um método chamado getIdade,
Então, de acordo com essa convenção que a gente está usando, ele está trazendo o valor do atributo nome e o valor do atributo idade. E aí, ele vai exibir também a data da matrícula do aluno. E ele está usando aqui um atributo, um método chamado getDataMatrícula. Então, provavelmente essa classe aluno tem um atributo chamado data-matrícula. Professor, mas eu não alterei, eu não passei nenhum valor para essa data-matrícula. Eu não usei o método setDataMatrícula para dizer qual foi a data da matrícula. Tudo bem, mas não necessariamente você tem que ter sempre um get e um set para o mesmo atributo. Tá certo? Então, dependendo do projeto da sua classe, pode ter atributos que você não deseja que sejam alterados por ninguém, apenas pela própria classe. Aí, nesse caso, você não tem um método set. Você não vai deixar disponível para outras pessoas a alteração daquele atributo, que é o caso aqui dessa data da matrícula. Ok? Então, eu tenho get data matrícula, mas como foi que ele alterou, configurou essa data da matrícula? Ainda não sabemos, a gente vai olhar já já. Professor, Oi. se eu só tiver acesso ao academia, né, a classe academia, Isso. e não tiver acesso de jeito nenhum à do aluno, então, como é que eu saberia se tem os getters e os setters para cada um? É tentativa e erro mesmo? Não, boa pergunta. O que acontece? Geralmente você tem a documentação daquela classe, né? Você precisa ter acesso quando você vai disponibilizar classes, né, dentro de um projeto, você tem a documentação da classe. E aí você vai ter exatamente quais são os métodos que você vai ter disponível e o que ele retorna, o que ele recebe como parâmetro. Então, todo sistema de software, ele precisa ter documentação. Para quê? Para que justamente você saiba como usar aquela classe, né? Os objetos daquela classe. Professor, mas e se não tiver? Aí vai na tentativa e erro. Tá? Mas não é uma boa prática você não ter documentação. Inclusive, é um trabalho muito comum das empresas, né? Que o que acontece? Vamos falar da vida real agora. Desenvolvimento de software é um projeto como qualquer outro, então existe prazo para você entregar. E é muito comum, não estou dizendo que isso é correto, tá? Mas é muito comum você ver equipes, para entregar o projeto no prazo, deixa de lado documentação. Então, começa a fazer com o mínimo de documentação possível, testa, né, vai, desenvolve, projeta, roda, entrega. E aí faz o quê? Aí pega o estagiário e bota o estagiário para fazer a documentação daquelas classes e daquele projeto. Aí o cara vai entrar dentro de cada classe, vai ver o que é que ela faz, né? E aí vai escrever, documentar lá as classes do projeto. Então isso é uma coisa muito comum, tá? Mesmo o Java, tendo o JavaDoc, que é um negócio fantástico, né? Mas eu não vejo muito a galera usar isso daí. Foram poucos os lugares que eu vi o pessoal usar JavaDoc, né? Mas a galera séria mesmo usa JavaDoc, que é o quê? Que você coloca um comentário em cada método e aí você roda esse programa que vem do JDK, JavaDoc, ele lê o comentário e gera a documentação. Então você já consegue ter uma documentação mínima, tá? Mas quando não tem, realmente tentativa e erro. Beleza? Foi a Yasmin que perguntou? Isso, eu entendi, Pronto. professor. Obrigada. Joia. De nada. Ok. Então tá. E aí a mesma coisa aqui, ó, pessoal. Get turma. Observa que eu não tenho o set turma, mas ele vai exibir a turma do cara. Como que ele fez isso ainda não sabemos. Então o que a gente sabe aqui, olhando para esse código, é que o objeto da classe aluno, ele tem aqui o set nome e set idade,
que eu posso alterar o nome e a idade do objeto, e ele tem aqueles getters lá que são o get nome, idade, data matrícula e get turma. Ok? Então, se eu rodar aqui esse código, vamos lá. Nome do novo aluno, João. A idade, 20. Ficha cadastral, o nome dele, João, idade 20, data da matrícula, hoje, 31/8, turma, jovem. Então, observem que ele trouxe valores aqui, né? Ele trouxe valores para esse atributo. Ele trouxe valores para esses atributos aqui. Agora vamos entender o que é que ele está fazendo, tá? Aqui só uma observação, pessoal, né? Observem que eu poderia estar usando essa classe aluno, né? Eu poderia ter recebido essa classe de alguém pronta e usar dentro desse meu código aqui, academia. Então, eu poderia muito bem ter dito aqui, né? Para vocês, né? Para alguns de vocês aqui, Samuel, faz uma classe para mim de aluno, ok? Eu quero ter essas informações aqui. Eu preciso ter o nome, a idade, a data da matrícula e a turma dele, tá? Aí eu vou ter que passar os requisitos, né? Como é que você vai determinar a turma? Né? Aí eu vou dizer a regra aqui para dizer qual é a turma do aluno. E a data da matrícula também vou dizer qual vai ser. Aí o Samuel poderia desenvolver a classe e mandar essa classe para mim. E aí eu apenas codificaria essa academia aqui, usando a classe dele, tá? Sem precisar saber como que o Samuel desenvolveu. Observem aí o encapsulamento, tá? Tá tudo encapsulado lá. Tá funcionando aqui. Show. Funcionou do jeito que eu queria. Como foi que ele fez? Não sei e nem quero saber. Eu só sei que está funcionando. Ele foi contratado para fazer a classe está funcionando, atendeu os requisitos, beleza. Então, o projeto aí foi entregue. Diga aí, Samuel. Professor, só não entendi o get data da matrícula. Ela já existe já na classe aluno? Bom, é aí que tá. A gente vai descobrir agora. Eu não sei o que é que ela faz para gerar a data da matrícula, mas eu sei que ele me diz qual foi a data que ele se matriculou. Ah, então pera. Quando a gente compila, a gente só vai ter acesso, pelo menos a parte principal, é isso que eu estou entendendo? Porque a gente não tem acesso agora à data de matrícula, que o senhor está falando. Bom, a gente tem, eu só não sei como é que ele faz isso. Essa regra está encapsulada lá na classe aluno. A gente vai entrar agora para ver como foi que ele fez isso. Mas essa regra existe, está implementada, eu estou usando aqui, mas aí eu vou entrar agora na classe aluno para a gente descobrir como é que ele determinou a data da matrícula. Do mesmo jeito que ele fez a turma, né? Ele determinou qual é a turma do cara, ó, jovem. Mas como é que ele fez isso? Então a gente vai entrar agora para ver como foi que ele fez isso. Beleza? Eu agora estou só usando a classe aluno. Agora a gente vai entrar no código dela para ver como é que ela fez. Embora eu não precisasse. Eu não precisaria, se fosse um projeto real, eu não quero saber como é que você fez. Eu quero apenas saber se está atendendo ao que eu pedi, né? Se ele está fazendo o que eu pedi. Beleza, Samuel? Ok. Então, acessando a classe aluno, a gente vai entender como é que ele faz aquilo. Tá. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver aqui como é que o aluno funcionou, tá? Bom, a classe aluno tem esses 4 atributos aqui. Observem que todos estão privados, né? Nome, idade, turma e data matrícula. Então, realmente, ele tem esses 4 atributos aqui. Aí aqui eu tenho um método chamado aluno. Que método é esse? Construtor. Como é um construtor. Exatamente.
O que é que esse método construtor está fazendo? Ele está usando aqui uma classe do Java, tá? Duas classes do Java que é para trabalhar com datas. Aí o que é que ele está fazendo aqui, ó? Ele criou uma variável chamada date, instanciou ela, né? Uma variável chamada date, que é da classe date, instanciou ela, tá? E aí ele fez o quê? Ele atribuiu para a data matrícula, o atributo data matrícula, ele atribuiu aquela data aqui, ó, que eu criei, só que eu estou formatando dia, mês e ano, ó, tá? Então ele está usando aqui duas classes do Java, a date, que é para usar datas, e a simple date format, que é para formatar a data. Professor, mas como é que eu vou saber que existem essas datas, essas classes aí? Usando, tá? À medida que vocês forem programando, praticando, pesquisando, vocês vão começar a descobrir centenas de classes aí da linguagem que podem, né, ajudar aí na programação. Então, o que que esse método construtor está fazendo, na verdade? Na hora que eu crio o aluno, ele está configurando a data da matrícula com a data de hoje. Esse new date aqui, ó, ele vai pegar a data do meu computador. Ele vai lá no sistema operacional e pega a data de hoje. E aí ele vai atribuir para cá, para essa variável date. Quais são as informações que essa classe date tem? Ela é completa, ela tem dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Tá? Então, eu tenho todas essas informações. Só que eu quero apenas a data. E aí eu estou formatando para exibir como dia, barra, mm, barra, y. Se eu quisesse outro formato, se eu quisesse assim, ó, usando ponto, colocaria aqui assim com ponto, né? Ou se eu quisesse assim, ou se eu quisesse no formato americano, seria botar aqui mês e dia. Então as informações estão aqui. Eu vou exibir como eu quiser. Então eu vou usar aqui essa Simple Date Format para poder formatar do jeito que eu quero aquela minha data. Pronto. E aí essa Date Format aqui, né, esse objeto, observem que ele é um objeto, né? Ó, Date Format, eu estou criando esse objeto a partir dessa classe. O Date Format vai formatar a minha data como uma string nesse formato aqui. Então ele vai atribuir para esse atributo data matrícula a data de hoje, que ele vai pegar a data no momento em que ele criou o objeto, ele vai pegar a data do computador, formata desse jeito, né, numa string, e atribuir para a data matrícula. Observem que ele está fazendo isso no momento que eu crio o objeto. Então é uma ótima operação para ser colocada no método construtor. Ok? Isso aqui evitaria o quê? Se eu desse essa data da matrícula para a pessoa informar, a pessoa podia botar a data que ela quisesse. Então, aqui está uma coisa automática. Criou o aluno, eu já estou matriculando ele naquela data que ele foi criado. Então, o método construtor aqui sendo utilizado. Então, vamos descer mais aqui. Pode falar, Samuel. Mas, professor, vamos tentar entrar no assunto, sei lá, de segurança. Como o construtor está público, digamos assim, eu não sei se isso vai influenciar muito, mas como o construtor está público, se eu fosse tentar, sei lá, invadir um sistema e mudasse esse acesso de datas, eu conseguiria? Não, não. Esse público aqui, boa pergunta. Esse público aqui é apenas para quê? É o seguinte, se eu deixar isso daqui como private, né, o que é que vai acontecer? Olha aqui, eu não consigo instanciar meu objeto. Por quê? Porque se lá está privado, significa que essa outra classe que está usando aluno não tem acesso à execução do método construtor. Ora, mas
como é que eu vou instanciar o meu objeto se eu não tenho acesso ao construtor dele, se ele é privado? Então é incoerente. Então, no caso do construtor, ele precisa ser público, para que eu possa usá-lo aqui no momento da instanciação, para que eu possa chamá-lo, executá-lo, no momento que eu estou criando o objeto. Tá? Então, é aqui, no momento que eu estou criando o meu objeto, o aluno aqui A, ele vai executar o método construtor. E aí ele vai executar esse código aqui. Aí aqui não é aqui nesse momento a questão de invadir o código aqui para fazer essa alteração. Tá? Agora, o que poderia ocorrer é alguém invadir o computador, alterar a data do computador, para que na hora que eu instanciar meu objeto, ele usar a data que foi alterada lá do computador. Mas em termos do código aqui, eu não vou conseguir fazer isso, não. Ficou claro aí, Samuel? Ficou sim, professor. Obrigado. Nada. Beleza. Bom, então tem um construtor, tem um método aqui, o setNome, getNome, então getters e setters. Tenho agora aqui o setIdade. O que é que o setIdade vai fazer? Ele vai receber a idade e vai alterar a idade, né? Do mesmo jeito que o setNome recebe nome, altera o nome, né? O setIdade recebe uma idade, um valor, e vai alterar o atributo idade. Só que além de alterar o valor da idade, ele vai fazer mais uma coisa. Ele vai executar esse método aqui, ó, chamado define_turma. Então, na hora que eu altero a idade do cara, eu vou executar esse método chamado define_turma, que a gente vai olhar para ele já já. Não, vamos olhar para ele agora. Está aqui. O que esse método define_turma faz? Ele verifica, de acordo com a idade, se a idade do elemento, né, da pessoa, for menor do que 18, ele vai jogar o valor adolescente na turma, no atributo turma. Se a idade for menor do que 40, e obviamente maior que 18, turma jovem. Se for menor do que 60, obviamente maior do que 40, ele é turma adulto. E se não cair nenhum desses intervalos aqui, a turma dele é idoso. Então, observe o seguinte, depois que eu defini a idade, que eu alterei o valor da idade, eu chamei o método define_turma. E esse método foi quem definiu, de acordo com a idade, qual é a turma que aquele aluno vai se encaixar. Eu não deixei isso a cargo de quem estava usando o objeto. Porque eu poderia muito bem setar aqui a idade. Se tivesse um setturma, eu poderia colocar assim, o cara com 18 anos na turma de idoso. Incoerente. Então, o que acontece? A questão mesmo de consistência nos dados, a definição da turma é algo interno da classe aluno. E ainda tem mais, ó, observem que o método define_turma está privado. Ou seja, se eu quisesse chamar esse método em qualquer momento, ele nem aparece aqui para mim, ó. Ele não é visível. Eu não consigo chamar esse método define_turma, porque ele é privado. Então ele só pode ser executado pela própria classe aluno, no momento adequado, que é aqui. Ok? Pronto. Aí ele definiu a turma, beleza. Aí depois tem o getIdade, que vai retornar o valor da idade. Tem o getTurma, que retorna o valor da turma. E tem um getDataMatrícula, que retorna a data da matrícula. Observem que eu não tenho aqui setDataMatrícula, porque a data matrícula vai ser alterada automaticamente aqui dentro do construtor. Então, eu vou ter apenas o get. E não tenho setTurma. Então, apenas o getTurma. Por quê? Porque a turma vai ser definida automaticamente aqui na hora que eu alterar a idade dele.
Então, se por acaso eu alterar a idade dele aqui, vamos supor, o cara tem 40 anos, aí vamos supor que eu altero a idade dele depois para 41. Né? Fez aniversário, vou alterar lá a idade dele para 41. O que é que vai acontecer? Na hora que eu alterar a idade para 41, o método definir turma vai ser chamado, e aí ele vai alterar a turma dele. Ele vai sair da turma jovem e passa para a turma adulto. Então isso daí é feito somente no momento em que eu alterar a idade, né? A definição da turma. Ok? Beleza, vamos lá, vamos lá. Isso, Ariel, olha aí. Ariel aí, né? Hackeando aí os programas, é exatamente isso daí, cara. Quando você tem um programa de demonstração, né? Você baixa lá, quer testar, aí expirou o prazo, passou os 30 dias, aí você altera a data do computador e aí ele volta a funcionar. Aí, então, o que acontece é exatamente isso daí. Ele acessa a data lá do computador. Isso, Luca, exatamente. Então, se você observar aqui o academia, boa pergunta. O Luca perguntou, ele procurou um import da classe aluno. Aqui no academia não tem, né? Só que ele consegue acessar o aluno. Então, por que que ele consegue acessar o aluno, a classe aluno, se ele não tem um import? Porque ele é uma classe, como ele falou, uma classe irmã, né? É uma classe que está dentro do mesmo projeto, ó. Eles estão dentro da mesma pasta. Se você olhar na tua máquina, eles estão dentro da pasta SRC. Se por acaso o aluno estivesse em outra pasta, aí eu teria que fazer um import aqui. Eu teria que fazer isso aqui, import. Aí vamos supor que ele estivesse dentro da pasta, sei lá, uma pasta minha chamada classes.teste.aluno. Aí eu teria que fazer isso aqui, ó. Então, ele ia procurar a classe aluno dentro de uma pasta chamada classes e a subpasta chamada teste. Aí eu teria que fazer um import. Mas como não é o caso, o aluno está dentro da mesma pasta, né, dentro do mesmo projeto, então ele vai encontrar essa classe aluno. Beleza? Aí, professor, Beleza, utilizando os Gabriel? getters e setters, ele já faz isso automaticamente? Já informa a turma, já informa tudo, né? Já, exatamente. Na hora que eu setei aqui, cadê? Na hora que eu setei a idade, né, eu chamei aqui, set idade, ó. Aí ele vai passar o valor da idade dele. Na hora que ele executar o set idade, ele vai pegar aquela idade que eu estou informando, vai atribuir para o atributo idade, e aí depois ele vai executar esse método definir turma. Aí quando ele executar o definir turma, ele vai alterar a turma do cara. Então o set idade vai disparar isso daí. Ah, e professor, outra coisa que eu fico muito confuso, PO. Por que que alguns atributos a gente utiliza desses e outros não? Pronto, boa pergunta. Vamos lá. Que é isso daí, vai ser bom para a gente fazer a nossa, deixar o exercício aí para vocês. Então é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Por que que alguns atributos têm desse? Dá tempo aqui de falar. Imaginem a seguinte situação. O set nome, tá certo? Ó, olhem aqui para o set nome. O atributo da classe aluno se chama nome. Ok? Aí, quando eu tenho aqui o meu set nome definido, o parâmetro desse método eu chamei de nome. Coincidentemente, eu chamei de nome. Tá certo? Aí, o que que acontece?
eu vou pegar o nome, atributo, vou fazer o nome, atributo, receber o nome, parâmetro. Aí vem a pergunta na hora de executar. Quem é quem? Nome recebe nome. Nome igual a nome. Ah, tá aqui, ó. Foi mal, pessoal. Antivírus rodando, por isso que estava tão lento. Bom, então se eu colocar aqui, nome recebe nome, como é que ele vai saber que esse nome aqui é o atributo e não o parâmetro? Como é que ele vai saber que esse nome aqui é o parâmetro e não o atributo? Se o nome do meu parâmetro fosse N, por exemplo, não teria problema. Né? Nome igual a N. Ele vai pegar o N aqui e atribui para o nome. Só que eu posso querer dar o nome que eu quiser para esse atributo. E eu quero chamar de nome. Aí, o que é que eu vou fazer para distinguir isso daí? Você vai usar o des. Des.nome. O que é que o des está dizendo? Está dizendo que esse nome aqui é o atributo desta classe, des. Então aqui é uma referência para o atributo dessa classe que você está usando. Da e classe aí ele aluno. consegue distinguir da classe aluno. Ah, Aí ele beleza. consegue distinguir. Ele sabe que esse nome é o atributo dessa classe e esse nome aqui é o parâmetro do método setNome. Aí você pode ou não usar o des, tá? Pode ou não usar. Fica a seu critério. Agora, quando ocorrer essa situação, do você ter aqui, né, o mesmo parâmetro com o mesmo nome, você usa o des para distinguir. É boa prática, professor, colocar o desse, mesmo que não tenha o parâmetro? Ou não realmente depende? Ah, certo. É uma boa prática, Yasmin, boa pergunta. É uma boa prática usar. Vocês vão ver código que vão ter des aqui em todo canto. Aí é uma maneira interessante de você já saber que ele está usando o atributo, né? E não a variável local do método. Então é sim uma boa prática. Professor, quando eu usava JavaScript, eu perguntando para o Rommel, né, professor Rommel, como é que fazia as declarações de classes, eu criava as variáveis dentro do construtor e usava esse des para me referir às variáveis e o nome dos parâmetros que eu colocava dentro do construtor. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo alguma coisa. Aí eu não sei se isso era uma boa prática ou se eu estava fazendo alguma coisa errada. É uma boa prática, sim. Quando Declarar as você está variáveis usando... dentro do construtor? Você pode Os declarar. atributos? Ah. Não. Os atributos, aí... Vamos lá. Os atributos... Vou falar aqui de Java, tá? Que o Java é uma linguagem fortemente tipada. Os atributos, eles estão aqui, ó, fora dos métodos. Se eu declaro alguma coisa dentro do método, vamos supor que eu declare aqui, ó, string nome. Esse nome aqui que eu estou declarando, dentro do aluno, do construtor aluno, ele não é um atributo. Ele é uma variável local. Então, ela vai existir apenas durante a execução desse método. Quando o método terminar de executar, essa variável vai ser desalocada da memória. Então, se eu declaro dentro do método, ela é uma variável local. Ela existe localmente. Agora, se está declarada fora, então ele é o atributo da classe. Tá? No JavaScript, como é uma linguagem fracamente tipada, então é meio bagunça mesmo, sabe? Assim, você não tem essa definição aí. Então é um negócio meio estranho, vamos dizer assim. Então, variável acaba não tendo o mesmo peso que um atributo, e um atributo pode ser confundido com uma variável no JavaScript. Pode. Nossa, que bizarro. É bizarro. É bizarro, sim. E aí, na próxima aula, eu vou até mostrar uma maldade, né? Um meme da galera, como é que o JavaScript seria se ele fosse um carro, né? É um negócio realmente bizarro, mas é muito bem definido.
tá? Porque lá realmente não tem essa questão do escopo, né? Então é um negócio meio... O volante vira roda, Cara, por escapamento vira aí. o câmbio. Por aí, bicho. Não, eu vou me aguentar, não. Eu vou botar aqui essa foto. Eu vou mandar lá pro grupo de vocês. Pronto. Eu mando pro Mande, grupo do mande. WhatsApp. Porque realmente é bizarro. Se JavaScript fosse um carro. Ok? Bom, então, pessoal, seguinte. Com isso daqui, a gente acabou o encapsulamento, né? A gente já tem aqui as bases para dar um próximo passo, que é a herança. Só que eu sei que está muito abstrato. Então a gente vai dar aqui uma parada para que vocês comecem a meter a mão na massa, praticar, né? Antes da gente dar um próximo passo aí. E aí, nesse momento é que as coisas começam a sedimentar. Então, o que é que vocês vão fazer? Eu vou disponibilizar para vocês aqui essa lista de exercícios de revisão envolvendo apenas a abstração, tá? Ou seja, classe e objeto. E envolvendo também encapsulamento, getters, setters e tudo mais. Então, são 4 exercícios que vocês vão fazer para montar a classe. O exercício é de criar a classe, tá? Se você quiser criar o método que vai ter o main para executar a classe, beleza, pode criar. Mas o objetivo aqui é que você monte as classes de cada um desses exercícios. Então, o primeiro exercício, criar uma classe para representar uma pessoa. Aí ele diz aqui os atributos, diz quais são os métodos, o que é que você vai ter que colocar dentro dessa classe. Aí, se quiser, você cria uma classe, né, de exemplo para testar a tua classe pessoa. É até interessante fazer essa classe de exemplo. Aí a segunda questão. Nesse momento, não precisa fazer a segunda, deixa ela para depois. Pula direto para a terceira. Cria uma classe chamada elevador, tá? Que vai criar um elevador, vai ter os métodos aqui. E o terceiro, uma classe chamada televisão. E uma classe controle remoto. E aí, o controle remoto vai alterar, né? Vai controlar o volume e os canais da televisão. Então, esse é um bom primeiro passo aqui para vocês começarem a programar classes, tá certo? Esse exercício aqui, eu vou deixar ele lá no Ava, eu vou subir para ele agora lá no Ava para que vocês possam baixar, tá? Mas quem quiser pegar ele direto, ele tem lá no meu GitHub. Deixa eu só ver aqui a pasta. Não, não vou fazer essa besteira aqui não. Ele está nessa pasta aqui. Vou botar aqui para vocês. Vocês podem pegar direto lá do GitHub. Pronto, essa pasta aí vocês encontram esse PDF, mas eu boto ele lá no Ava. Ok? Aí, pessoal, façam, né, esse exercício. Para na quinta-feira, opa, tá. Aqui o link.
Vocês encontram esse PDF lá. Exercícios de revisão. Ok? Aí na quinta-feira, façam e tragam as dúvidas na quinta que eu vou fazer esses exercícios com vocês. Beleza? Alguma dúvida? Pergunta? Tem que entregar em algum canto, professor, a resolução? Não. Precisa entregar não, Yasmi. Só o do URI. Quando eu liberar o do URI, aí vocês vão fazer no próprio URI. Mas esses são para revisão, para que vocês possam realmente entender o que a gente viu até agora. Beleza? Ok. Bom, então vou finalizar aqui, pessoal. Vamos já lá para o CD, né? Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Até quinta-feira, hein? Tchau, tchau. É quinta. Valeu, Gilson. Até a próxima Falou. aula, professor. Até mais. Valeu, Até. prof. Valeu.